Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Um abraço fraterno a todos que estão acompanhando o nosso canal do YouTube. E hoje, nesta quarta-feira de vibrações coletivas, onde todos juntos vamos nos unir em pensamento em direção àqueles a quem desejarmos socorrer, pois sabemos que pensamento é vida e que onde estiver o nosso pensamento, lá estaremos. E hoje, abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E o item 14, o suicídio e a loucura. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana, em relação à eternidade, representa bem menos que um dia. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão um fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para os seus problemas. E por não esperar nada, ele acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico. Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na terra. Olha só o que o Evangelho nos reservou para hoje. Esse tema tão espinhoso, não é? Porque falar sobre suicídio e loucura é mexer nas feridas de cada um. E como hoje nós estamos nesta época de mexidas mesmo, onde todos nós estamos enfrentando mudanças, transformações, hoje o Evangelho nos trouxe esse tema para tentarmos conversar juntos, porque o suicídio, ele já faz parte dos flagelos da humanidade. Tanto é que nós temos o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção do suicídio.
E no mundo todo, o número de suicidas é imenso. Às vezes, jovens tiram a vida por não verem um futuro, não terem uma meta. E nós, com o Cristo no coração, viemos dizer: não tires a vida que Deus te deu. Não tome essa atitude. Pense, reflita, olhe ao seu redor. Nós sempre temos alguém que pode nos socorrer. Há inúmeras organizações sociais que se voltam para o auxílio às criaturas que estão em situação difícil. Só que às vezes nós olhamos para dentro de nós e enxergamos o vazio. E é por isso que a doutrina do Cristo, profundamente libertadora, profundamente renovadora, ela vem nos trazer as luzes que estamos precisando para fugir desses pensamentos e entender que somos filhos de um Pai amoroso, que tem uma história para cada um de nós, que nós nunca sabemos o que pode nos acontecer no dia de amanhã. E se hoje tudo parece difícil, tudo parece escuro, amanhã o sol pode estar nos esperando. Amanhã a solução para aquele problema aparentemente insolúvel se apresenta. Porque o nosso Pai tem soluções que nós desconhecemos. E a sua bondade e a sua justiça estão sempre agindo e trabalhando em favor dos seus filhos. Nós precisamos entender, como diz aqui o Evangelho, que a vida na Terra é um dia perante a eternidade. Então nós precisamos ter fé, ter paciência. Quando os dias são difíceis, os dias tem coisas que parece que nós não podemos ultrapassar. Mas nós temos que aí sim parar, respirar e nos ligar com esta força maior. Por isso que a fé é tão importante. Por isso que aquele que confia em Deus, que tem fé nas promessas do Cristo, ele está melhor preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso também nós precisamos estar bem atentos com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque às vezes, quando uma tragédia dessa acontece, ou no nosso lar, ou perto de nós, a gente se pergunta: o que eu não fiz? O que deixei de fazer? O que poderia ter feito? Na maioria das vezes não poderíamos ter feito nada. Porque a pessoa que está imbuída dessa coisa tão pesada, tão difícil, já não está agindo por ela mesma. Já tem outras forças envolvidas nessa situação. Mas o importante é que a gente procure estar sempre atento. A gente procure olhar nos olhos daqueles a quem amamos, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, daqueles que convivem conosco no trabalho, no dia a dia. Quando enxergarmos qualquer coisa, vamos chegar, vamos conversar, vamos bater as portas daquele coração e oferecer ajuda, oferecer auxílio. Porque às vezes a pessoa dá alguma nota, dá alguma palavra, alguma coisa que deixa entender que ela está nas suas últimas forças. Nós podemos, meus irmãos, com a fé que Deus nos deu, com esse coração que nós temos, nós podemos impedir muito
se for da vontade de Deus. Mas temos certeza também que a sua misericórdia estará sempre ao lado dessas criaturas que chegaram a este momento, não é, tão radical. E o Evangelho de Jesus, este capítulo 5, no início, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então não há sofrimentos eternos, não há dores eternas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E muitas vezes o que acontece é isso. A pessoa se julga injustiçada, abandonada. E aí vem a depressão e os pensamentos negativos tomam forma, tomam corpo, peso, e de repente já está tendo uma atitude impensada que pode levar à loucura ou ao suicídio. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Às vezes a pessoa diz também: eu faço tudo direito, eu sou cumpridor dos meus deveres, mas eu vejo tanta injustiça, eu vejo tanta falha, tanta injustiça social, que eu não tenho mais ânimo, eu não quero mais participar disso tudo. E aí pensa que entrando pelos caminhos escusos do desequilíbrio, da perturbação, poderá encontrar uma luz no caminho. E nós sabemos que não iremos encontrar. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Pobres, às vezes aquele que nós conhecemos, que não tem o pão, que não ganha o suficiente. Quantos homens se julgam frustrados porque não conseguem manter a família, porque perderam o emprego, e também abrem as suas portas ou para o suicídio ou para a loucura. Então vamos pensar nessas promessas maravilhosas do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são os aflitos de toda ordem, porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É Deus em nós, é as suas leis de amor, justiça e sabedoria tomando conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, serenando a nossa mente, cuidando de nós. Não nos julgamos mais apartados da divindade, porque sabemos que o seu reino não é deste mundo, que depois que passarmos pelas provas e expiações, com calma, com paciência, nós estaremos aptos a valorizar o bem, o amor, o perdão, porque estas são também as promessas do Cristo, como ele nos diz aqui no início desse capítulo 5, bem-aventurados aflitos. E meus irmãos, no Céu e o Inferno, livro que faz parte das obras básicas, na segunda parte, capítulo 5, tem mensagens de suicidas. Eles foram invocados em Paris para responderem o que sentiam, o que havia acontecido com seu corpo, com seu espírito, quando despertaram para a realidade de que não existe morte. Então é muito interessante que o dia que a gente tiver um tempo, a gente possa ler, refletir sobre essa lição tão importante que nos fortalece e nos deixa mais imunes a qualquer tentação, qualquer pensamento negativo. Também o livro, não poderia deixar de recomendar a vocês o livro Memórias de um Suicida.
Ivone Pereira, pelo espírito Cândido Botelho. É algo assim profundamente importante, que mexe muito conosco, porque conta toda a trajetória de um espírito que se suicidou e depois foi socorrido pelos bons espíritos. Então são coisas que nos levam a nos fortalecer, como dizemos, a fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa coragem, fortalecer a nossa certeza de que não estamos sozinhos, que as nossas dores hoje, bem sentidas, bem suportadas, são o nosso passaporte para uma vida melhor. Que nós possamos, então, trabalharmos aonde estivermos. Que os bons espíritos possam contar conosco. Porque às vezes, se a gente não pode ir na casa espírita, como não estamos podendo, a gente não pode trabalhar a nossa mediunidade, como às vezes gostaríamos, mas dentro do nosso lar, dentro do lugar onde Deus nos colocou, nós podemos sim ser médiuns do Cristo. Quando damos a boa palavra, quando procuramos exercitar a nossa mediunidade através da intuição. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e sente, não está bem, está triste, está muito fechada em si mesmo. Não vamos deixar passar a oportunidade de ajudar. Não vamos deixar passar a oportunidade de socorrer esses irmãos que podem estar à beira de algo muito grave em termos de desequilíbrio, de perturbação. Todos podemos dar as mãos, todos podemos trabalhar pelo Cristo e com o Cristo, aonde Ele nos colocou. E Ele nos pede apenas isso, a boa vontade. Não exige grande saber, apenas amor. Não exige grande intelectualidade, apenas a vontade de ver o outro feliz, a vontade de ver um sorriso naquele irmão. Podemos trabalhar, sim, aonde estivermos, para combater esta enfermidade da alma, que é o suicídio e a loucura. Que Deus, nosso Pai, nos inspire sempre, que os bons espíritos nos socorram nessas horas de mais dificuldade, para que nós possamos viver cada dia com mais certeza de que somos todos irmãos. Todos temos um destino abençoado e maravilhoso, que é um dia chegarmos a sermos bem melhores do que somos hoje, mais instruídos, com mais consciência da nossa capacidade de amar e servir, e que os bons espíritos continuem a se compadecer de cada um de nós, nos amparando, protegendo, mostrando sempre o caminho certo a seguir. Muito obrigada, meus irmãos, pelo carinho, por tudo. E agora nós vamos passar às vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor,
pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Mais uma vez agradecemos aos irmãos por estarem conosco, partilhando desses momentos tão amorosos, esses momentos tão necessários às nossas mentes e corações no dia de hoje, que é vibrarmos em conjunto, não só pelas nossas necessidades, mas pelas necessidades do mundo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que possamos sempre estar aqui. Nas quartas-feiras fica então o convite para orarmos juntos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site